nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, versículo 1. Está mais uma vez entrando no ar o programa O Caminho da Vida. E é com muita alegria que nós entramos na sua sala, na sala da sua casa, no local onde você trabalha, ou no local onde você está assistindo aí pela internet, nesse momento em que estamos, de acordo com o nosso calendário, virando o ano. E pode ser que você esteja assistindo esse programa em uma outra época, por estar hospedado também nas nossas redes sociais, nas páginas da internet, mas nesse momento nós queremos falar acerca das mudanças que ocorrem de um ano para o outro. Quem vai trazer a mensagem do Senhor para falar acerca disso é o pastor Alessandro Capelari, da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. E o tema da mensagem do pastor Alessandro é esse aqui: 3 desafios para obtermos sucesso no ano novo. Então, se você está acompanhando o programa pela televisão, se você está acompanhando o programa até mesmo pela internet, mas está também vivendo esse momento de virada de ano, então fique atento para saber o que nós vamos comentar, o que o pastor Alessandro vai trazer acerca das mensagens de Deus para aqueles que estão passando por essa situação e pretendem olhar para o ano seguinte de uma forma diferente, como foi o ano anterior, pretendem buscar mais sucesso para o ano seguinte. Nós gostaríamos de deixar alguns abraços para todos aqueles que caminharam junto com o programa O Caminho da Vida, sejam patrocinadores ou sejam telespectadores que nos auxiliaram, que entraram em contato conosco, isso ao longo de todo o ano que se passou. E nós queremos pedir que você, nesse ano que está começando, renove a sua aliança com o Senhor e, de preferência, renove o seu compromisso com o programa O Caminho da Vida, nos assistindo, divulgando esse programa, orando por nós, pelos pastores, pelo pessoal da produtora e pelo programa em si, e pedindo que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e continue nos usando durante todo esse ano que se inicia para levar a palavra do Senhor através da mídia televisão. Queremos que você que tem lutas e angústias no seu coração ao longo do dia e deseja um descanso, queremos que você saiba que existe um telefone, um serviço, que é uma palavra amiga para todas as horas do dia, que é o nosso Disque Paz. O contato telefônico do nosso Disque Paz é o 3025 33 33. Você não vai ter custo nenhum além da ligação local. Você que é da região 44 de Maringá, claro. Você pode ligar, vai ouvir uma mensagem abençoada que vai confortar o seu coração. Sem muitas demoras mais, vamos para um rápido momento de intervalo. E se você conhece alguém, como costumamos dizer, se você conhece alguém que quer saber como obter sucesso para os desafios do ano que se inicia, então ligue para essa pessoa, peça para ela sintonizar nesse canal de televisão ou nesse canal da internet que você está assistindo nesse momento. E fale para ela que tem uma mensagem de Deus esperando por ela por aqui. Não saia daí, faça essa propaganda, ore pelo programa O Caminho da Vida e voltamos daqui a pouco com o pastor Alessandro Capelari, trazendo uma mensagem de Deus para o seu e para o nosso coração. Fique conosco, já voltamos. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz,
Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero convidar você a nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor, nesse período agora de passagem de ano, onde muitas pessoas buscam o sucesso na sua vida. Alguns fazem simpatias, outros trazem pensamentos positivos sobre as suas vidas, outros vestem-se de roupas de cores diferentes, cada um na expectativa de obter sucesso. Alguns vestem-se de branco, outros de vermelho, buscando amor, outros de amarelo, buscando dinheiro. Tem aqueles que guardam sementes de algumas frutas no bolso, ou então guardam notas nas suas carteiras, na expectativa de que o ano traga uma novidade boa, de que o ano traga coisas boas. Mas será que esse tipo de situação, que esse tipo de atitude realmente faz com que o nosso ano novo seja melhor? Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que as Escrituras nos dizem, para que nós possamos realmente ter um ano novo diferenciado. Para isso, eu convido que você leia comigo o texto do Salmo 37, versículo 5, está aqui na sua tela. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vou ler de novo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muitas pessoas têm buscado desenfreadamente o sucesso e a felicidade, principalmente nesse período de renovação de votos, de renovação de pensamentos, de renovação de expectativas que cerca todo o processo de ano novo. O Réveillon, os primeiros dias do mês de janeiro. E você? Como você tem buscado a felicidade e o sucesso na sua vida? O apóstolo Paulo já nos exorta a pensarmos nas coisas lá do alto, como nos diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Assim, em vez de pedirmos ao Senhor que Ele abençoe os nossos projetos e realize os nossos sonhos, nós encontramos nesse texto que lemos aqui do Salmo 37, versículo 5, alguns desafios abençoadores para que tenhamos uma vida de sucesso. São 3 desafios, preste atenção, 3 desafios para obtermos sucesso no ano novo. O primeiro desses desafios é o desafio da entrega. Diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor. A entrega não é algo tão fácil para nós, principalmente porque a entrega implica em perda de controle da vida, perda de autonomia nas decisões, perda da vontade própria. Entregar os caminhos ao Senhor é o mesmo que abrir mão da nossa direção humana e deixar que Deus nos leve ao sabor do vento do Espírito para onde Ele quiser nos levar, ainda que isso implique em um confrontamento com a nossa vontade. Quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, a nossa preocupação com a prosperidade do ímpio, daquele que talvez não ande no caminho do Senhor, já não nos incomoda, pois a entrega põe fim na indignação de ver o ímpio prosperar. No versículo 1, lá do Salmo 37, Davi inicia com essa expressão que quer dizer: não esquente a cabeça, não se irrite, não se preocupe, não se impaciente com o sucesso dos outros. Não esquentamos mais agora com o caminho do ímpio,
porque estamos no melhor caminho, estamos na melhor direção, estamos nas mãos do Criador de todas as coisas. Entregar também significa estar satisfeito com a ação de Deus e permitir que Ele governe sobre os nossos sonhos e sobre os nossos planos. Você lembra o que está escrito ali no versículo 4 do Salmo 37? Ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É saber que quando nos agradamos de Deus, tudo que Ele nos proporcionar nos parecerá muito bom, pois o próprio Senhor firmará os nossos passos, nos segurando pela mão e nos levando, caso nós experimentemos alguma queda. Entregar o caminho ao Senhor é aguardar pela prosperidade que vem das mãos do Senhor e não confiar naquela que podemos construir com as nossas próprias mãos. A entrega é a perda do controle humano para o ganho da segurança do controle divino. Esse é o primeiro desafio para ter um ano novo de sucesso, o desafio da entrega. No entanto, o texto nos propõe ainda um segundo desafio. Presta atenção. Olha que imagem linda. Esse é o desafio da confiança, como um filho se jogando nos braços do seu pai. A Bíblia nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A confiança é um desafio interessante, pois é o desafio do conhecimento do caráter de Deus. Só conseguimos confiar no Senhor após nós conhecermos o seu caráter, a sua maneira de agir. Precisamos compreender que Deus é santo e não permitirá jamais que os inimigos de sua santidade fiquem em pé diante da sua presença. Os versos 2 e 10 ali do Salmo que nós lemos diz: pois dentro de pouco tempo os ímpios definharão. E ainda no versículo 10, em muito pouco tempo já não existirá o ímpio. Mostram que Deus continua a governar o mundo com justiça e aqueles que são ímpios não terão futuro diante do Senhor. Podemos confiar na ação do Eterno, confiar na sua justiça. Confiar é olhar para frente, seguir para o alvo sem perder tempo com a visão das mazelas do presente. É olhar para Cristo acima de todas as coisas, como nós vemos lá em Colossenses 3, dos versículos 1 até o versículo 3. Confiar em Deus é saber que a matemática do céu é diferente das equações humanas aqui na terra. É saber que na ótica de Deus, o pouco do justo vale muito. É a prosperidade em satisfação, em abundância, em alegria e gozo do Espírito. Confiar é saber que nada nos irá faltar, que não seremos jamais desamparados pelo Senhor. Confiança é a certeza da provisão do Eterno, é a certeza de que o nosso maná diário, a comida dos céus, nos aguarda, de que o nosso pão de cada dia está garantido, de que aquele que sabe cuidar, até mesmo dos pardais, cuidará de mim e cuidará de você. Muito mais do que nós possamos imaginar, porque nós fomos comprados pelo sangue lá no madeiro da cruz do Calvário. Confiar é saber que até os fios de cabelo da nossa cabeça já estão todos muito bem contados pelo Pai. Primeiro desafio, desafio da entrega. Segundo desafio, desafio da confiança. E o terceiro e último desafio que eu quero propor para você agora, para que você tenha um ano novo cheio de sucesso, de bênçãos no Senhor, é esse: desafio da confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, ou melhor, desafio da esperança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui o texto nos fala de uma esperança que não é uma torcida, mas sim uma certeza. O salmista faz uma afirmação clara e assertiva acerca da ação de Deus. Essa afirmação corrobora a verdade contida no Sermão do Monte, ao tratar da ansiosa solicitude pela vida. Lá em Mateus 6, dos versículos 25 a 34, falando que não adianta nós nos preocuparmos, porque Deus estará dirigindo todas as nossas vidas. Assim, a esperança aparece aqui como sendo o resultado de uma vida do crente que já entregou o seu caminho ao Senhor, que já confiou nele e agora aguarda a ação contínua de Deus sobre sua vida. A nossa esperança está firmada única e exclusivamente no Senhor. Descansar aqui tem o sentido de uma esperança em silêncio,
onde nós não nos debatemos, onde nós não nos preocupamos, onde a certeza da ação de Deus é tão grande que tira toda a ansiedade do nosso coração e gera paz. Como nos diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 6 e 7, uma paz que excede todo entendimento. Afinal, Deus é o nosso justo juiz, dele vem a nossa salvação. Ainda nos versos 27 e 28, aqui mesmo do Salmo 37, que dizem o seguinte: aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência do ímpio será extinta. Nesses versos do Salmo 37, nós somos consolados com a certeza de que temos a garantia a nossa morada perpétua no céu, pois no Senhor seremos preservados para sempre. Esperança é saber que aquele que nos faz a promessa é fiel. É saber que Deus age pela sua fidelidade e jamais desamparará aqueles que são seus, aqueles que foram comprados por preço em Cristo Jesus, aqueles que foram justificados. Amados, o nosso sucesso não está em realizarmos grandes coisas para nós mesmos, não está em sermos alguém prósperos de acordo com os padrões desse mundo, mas sim em sermos encontrados como servos fiéis do Senhor. Sucesso, na perspectiva da palavra de Deus, é entregar os nossos caminhos nas mãos do Senhor, confiar piamente nele e aguardar com fé e esperança pela sua ação. Eu quero desafiar você a fazer uma oração de entrega para esse novo ano, uma entrega total e restrita na sua vida, entregando-se nas mãos de Deus, confiando na ação dele sobre você e descansando e esperando o melhor para você. Que o Senhor Jesus guarde seu coração, seus projetos nesse novo ano e que você obtenha sucesso nele, porque somente ele pode nos dar esse sucesso. Então presta atenção na sua tela, 3 desafios para obtermos sucesso nesse novo ano. O primeiro desafio vai aparecer aí, o desafio da obediência. Terceiro desafio, o desafio da confiança. E o quarto desafio, ou melhor, terceiro, o desafio da esperança. Que você obedeça a Deus, confie nele e espere nele e tenha um ano de sucesso em Cristo Jesus. Amém. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Então
Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Você ouviu uma mensagem do pastor Alessandro falando acerca dos desafios para o ano que se inicia e, como de costume, aqui no nosso programa, eu quero começar esse bloco de perguntas perguntando justamente para o pregador, pastor Alessandro. Pastor, o senhor falou bastante acerca de sucesso para o ano que começa agora, mas defina melhor o que seria sucesso, por favor. Bom, pastor Luiz, na perspectiva das pessoas que estão aí de uma maneira tranquila sem seguir a Jesus, o sucesso está ligado a conquistas pessoais, a aquisições, a um melhor emprego, a um melhor salário, a um casamento, a ter o filho. Não que essas coisas sejam ruins em si, mas o sucesso para essas pessoas está diretamente ligado a realizações humanas, a realizações aqui, a vitórias que elas possam alcançar em algum estágio da sua vida. No entanto, na perspectiva bíblica, o sucesso está completamente confiado em Deus, está com a vida entregue em Deus. Não há maior sucesso do que ter a vida nas mãos de Jesus. Por quê? Porque ainda que as coisas aqui não aconteçam na perspectiva que gostaríamos que acontecesse, ou até podem acontecer até de uma maneira melhor ou diferente do que esperaríamos, mas essas pessoas estão com o coração firme em Deus e sabem que aquilo que está reservado para elas, que é o céu, a eternidade, isso está garantido, porque a sua vida está em paz em Deus. Então, o sucesso na ótica de Deus é descansar nele, confiar nele, entregar-se a ele e saber que ele tem o nosso futuro nas suas mãos, independente das circunstâncias que nos cercam. O senhor falou agora acerca de ter paz em Deus e Provérbios, por exemplo, fala da importância de nós termos paz muito mais do que a importância de termos prosperidade financeira. Diz o texto de Provérbios que é melhor o bocado de pão seco e conseguir dormir de noite e paz no coração do que fartura de pão e uma cama que não te deixa dormir de jeito nenhum. E o próprio Salomão, que é talvez o maior dos escritores de Provérbios, ele chega a dizer que toda a prosperidade humana que ele adquiriu, todo o dinheiro, todas as posses, todas as construções, trouxeram para ele apenas um peso de preocupação, e ele chega a dizer que aquele que tem muito não dorme preocupado com o muito que tem, né? Então, o que a Bíblia nos fala, a Bíblia não é contra o dinheiro, a Bíblia não é contra a prosperidade, a Bíblia não é contra que a pessoa compre um carro ou uma casa, o sucesso financeiro. Sim, o que a Bíblia é contrária é que toda a sua realização pessoal seja isso. Que a sua expectativa de vida, que o seu foco de viver seja isso. Por quê? Porque tudo isso vai ficar. Tudo isso você não leva para além morte. Tudo isso você não leva para estar com Deus. O sucesso verdadeiro é estar com Deus desde aqui. Então, além dessa questão do além, a Bíblia também questiona, em certas situações, a que preço? A que preço as coisas vêm? Vêm. Sucesso, a que preço você consegue fazer a empresa prosperar? A que preço vai ter dinheiro dentro de casa? Para você mesmo, Marcos. E já amplia essa tua fala, provavelmente vai caminhar nisso. Evangelista Marcos Estrela, é possível ter sucesso, mesmo sem experimentar prosperidade financeira, sem possuir uma saúde perfeita, ou estando sozinho quando se deseja estar acompanhado, ou coisas dessa natureza? Daí você já aproveita e desenvolve. Isso que eu acho que você ia falar agora. Exato. Não, quando eu penso nessa situação, ou nessas situações que você acabou de apresentar, eu lembro daquilo que Jesus começou a ensinar no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 2 em diante. E ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado, ela é muito mais do que feliz. É feliz por causa da companhia de Deus. E isso está intimamente ligado com sucesso. E perfeitamente interessante, porque não depende da situação. Não depende, você pode até estar em uma situação de perseguição, em choro, em pranto, sentindo-se sozinho fisicamente, entre outras pessoas, né? Mas tem a companhia de Deus. Isso é bem-aventurado.
Eu creio que a tônica do nosso programa sempre é pregar a Deus, é sempre apresentar o Evangelho com Cristo dominando os nossos corações. E assim, mais uma vez, a palavra do pastor Alessandro vem no sentido de essa questão de obter o sucesso, essa questão de alcançar os objetivos, está ligada a essa confiança, essa entrega, essa crença de que Deus está no comando, Deus é soberano e Ele vai guiando os nossos passos. Então, o pastor já citou, eu volto a 1 Timóteo 6,10, a Bíblia não condena o dinheiro nunca, o sucesso, o progresso. O que a Bíblia adverte é a centralidade disso. O amor ao dinheiro é que é condenado, porque o amor vai significar apego, centralidade. E se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, e o próprio Salmo que o pastor usou, vai dizer isso num dos versículos, né? As demais coisas, o Senhor vai acrescentando, providenciando nas vidas, porque nós descansamos nele, nós confiamos nele, nós entregamos a ele. É uma questão de confiança realmente. O Salmo 37 é interessante porque ele é um aspecto quase de lamento por ver o sucesso dos ímpios. O salmista ele fala, olha, já desde o começo, ele está exortando as pessoas que talvez procurassem a Davi. Falava, olha, Davi, mas nós seguimos a Deus, nós andamos nos caminhos do Senhor, Davi. E olha lá, aquele rei ímpio, aquele lá que não segue a Deus, que anda em outros caminhos, ele está prosperando, Davi. Aí fala assim, que você não tem que ficar olhando o ímpio na sua prosperidade, porque ele vai passar. Deixa eu aproveitar e fazer uma colocação aqui, porque dia desses eu estava numa padaria e estava passando uma matéria sobre um ladrão lá, roubou alguma coisa e fugiu. E aí eu percebi um lamento semelhante da moça da padaria. E eu sei que isso não é uma realidade, não é algo que a gente percebe hoje só em situações pontuais, mas eu sei que existe no coração dos brasileiros como um todo um sentimento dessa natureza, aquela ideia de que, para que fazer certo? Se todo mundo está fazendo errado e está indo para frente, por que eu tenho que então fazer certo? Quer dizer que não adianta fazer certo, não adianta andar direito? O que falar então? Esse salmo, Davi traz essa resposta, falou, olha, você deixa o ímpio no caminho dele. Toda a recompensa do ímpio ele está recebendo aqui, com as suas mãos, mas aqueles que confiam no Senhor, a recompensa é diferente. Ele fala, faz o bem, não se preocupa com o mal do outro, faz o bem, faz a tua parte, viva feliz, construa bons dias. Aí ele entra, entrega o caminho, agrada-te no Senhor primeiro, no versículo 4, depois ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Eu gosto muito de uma parábola que Jesus usa para ilustrar com respeito à avareza, lá em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 17, que um homem que era avarento, Jesus falou, olha, arrazoava consigo mesmo o homem, dizendo, que farei, pois eu não tenho onde recolher os frutos do meu celeiro. Teve uma produção muito grande. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei o meu produto dos meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem serás? Aqui, mais uma vez, você percebe Jesus condenando essa avareza, condenando o dinheiro pelo dinheiro em si, a busca do dinheiro por si só. A grande questão que nós precisamos ter é satisfação em Deus. Com relação à avareza, inclusive, até mais tarde, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, o que a gente percebe é o apóstolo Paulo condenando essa avareza e dizendo que, deixa eu ler aqui o texto, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, verdade. O apóstolo Paulo segue essa linha de Jesus e coloca os avarentos como sendo aqueles que não vão ter parte no reino de Deus. Agora, então, continuando, já que o senhor entrou nessa ideia do versículo 4 desse mesmo capítulo, eu queria saber e começar com o pastor Eliseu e depois estender para os demais pastores, o que significa essa expressão agradar-se do Senhor? É o mesmo que agradar ao Senhor? Não, de maneira alguma. Tudo bem com a pergunta para o Eliseu, né? Pode responder, pastor. Não, pode falar. É que eu já vi alguns pregadores falando assim, agrada-te do Senhor no sentido de agrade a Deus. Não tem nada a ver com isso. Agradar-se do Senhor é estar completamente satisfeito com aquilo que Deus tem te proporcionado. É assim, olhe para Deus, veja tudo que Deus te fez, todas as bênçãos que Deus derramou sobre você, perceba a graça da salvação, a bênção de uma vida abundante no Senhor e sinta-se feliz com isso.
satisfaça-se em Deus, com tudo que Deus é e tudo que Deus faz. Nós podemos fazer uma conexão lá com Romanos 8, quando o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar. O Espírito Santo é que intercede, porque o Espírito Santo é que sonda os corações, e o Espírito Santo sabe qual é a vontade real de Deus, com esse versículo 4 que nós estamos tratando agora. Porque a outra versão, agrada-te do Senhor, a outra versão diz, deleita-te no Senhor. Eu gosto mais dessa versão, porque traduz aquela ideia de deliciar-se no Senhor, ou seja, você realmente encontrar prazer em Deus, porque o restante do versículo diz, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, aí o pastor Alessandro está certo, porque alguns pensam assim, vou agradar a Deus para Ele fazer as coisas que eu estou desejando. E a verdade, o texto diz, eu devo me agradar do Senhor, sentir prazer no Senhor. Deus me conhece, Ele sabe o que é melhor para mim, e nesse sentido é que Ele satisfará os desejos do meu coração. E aí, pastor, é algo interessante, porque aí a gente pode somar alguns outros conceitos bíblicos do Novo Testamento. Por exemplo, Jesus fala assim, que tudo que você pedir em oração, você vai ganhar. Mas, por outro lado, ele fala que muitas vezes você ora e não recebe, porque pede mal. Jesus fala isso no Evangelho e Tiago fala isso depois no final. Agradar-se do Senhor e saber que Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração, por quê? Porque quando nós nos agradamos nele, nós estamos satisfeitos nele. Eu, pensando nisso, eu gosto muito dessa expressão, satisfeito com Deus. Né? Estar satisfeito com Deus. Uma das maneiras de nós percebermos se estamos satisfeitos com Deus ou não, é o conteúdo da nossa oração. O que tem na nossa oração? Mais petição, petição e petição? Mimimi. É, aquele relatório de eu quero isso, eu quero aquilo outro, demonstrando que falta muita coisa na vida, a insatisfação na própria vida. Satisfeito em Deus, tem na sua expressão verbal uma gratidão, de louvor, de adoração. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Nós vamos voltar também, inclusive, falando acerca das outras questões, dos outros pontos da mensagem do pastor Alessandro. Ele falou acerca de entrega, falou de confiança e de esperança, isso, né? Sim. Nós vamos mastigar um pouco mais esses outros pontos também e quero pedir que você não saia daí. Vamos para um rápido momento de intervalo e já voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Estamos falando acerca do Salmo 37. O pastor Alessandro pregou no versículo 5 desse salmo. E agora, nesse momento em que o ano se inicia, nós estamos olhando para frente, para os desafios que esse ano
apresenta para nós. Estamos conversando sobre 3 desafios, mais especificamente, que o ano apresenta para nós. O desafio da entrega, o desafio da confiança e o desafio da esperança. Mas eu queria saber, pastor Alessandro, o que podemos esperar de um ano quando nós estamos distantes de Deus, quando no nosso coração não existe nem entrega, nem esperança, nem confiança? Estava até brincando aqui com os pastores, falei, você pode esperar que o ano tenha 365 dias e você não morra em nenhum deles. Torcer para isso. Torcer para que você não morra em nenhum deles. Na verdade, não, a questão não é nem só do ano novo, mas uma vida sem confiança em Deus é uma vida sem esperança, é uma vida sem expectativas de alegria, de certeza de futuro, é uma vida que não sabe para onde vai. A esperança em Deus, a confiança em Deus é fundamental para manter a vida viva. Apesar da redundância do termo, é no sentido de fazer com que a pessoa tenha expectativas, tenha sonhos e saiba que o Deus criador de todas as coisas está no controle dos seus sonhos e das suas expectativas. Então, assim, alguém que não tem esperança, confiança em Deus, ele literalmente espera os dias passar como se fosse apenas uma sequência de dias até a água vir o fim. Aí seria mais ou menos o que Paulo fala. Então, vamos comer e beber, e vamos morrer. Um dia a gente morre. É bem por aí mesmo. Esperar no Senhor é esperar com expectativa, sabendo que Deus vai agir. E você esperar sabendo a ação divina. Eu acho legal isso, esperar com expectativa. Agora, aquele que não espera em Deus, espera ansiosamente nos seus esforços, nas consequências. Baseado às vezes em mérito, também no intervalo eu estava comentando, um texto que é sempre mal interpretado, pelo menos no meu ponto de vista, os irmãos podem aí, de repente, me esclarecer sobre isso, se eu estou enganado ou não, mas eu tenho visto o Salmo 30, versículo 5, ser colocado de uma forma bem assim, baseada em mérito, porque diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dá a impressão que a pessoa então vai sofrer durante toda a noite, vai chorar, aí quando vem o sol, o dia, Deus vai abençoar. O texto todo diz, porque a ira de Deus dura um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã vem o cântico de júbilo. Ou seja, esse é um período de tratamento. É um tratamento de Deus na minha vida. Ou seja, Deus pode permitir que eu passe por lutas, por sofrimentos, ou Ele mesmo pode me disciplinar em um momento da minha vida que eu preciso. Então, é um momento mesmo de disciplina, é um momento de tratamento. Aí vai ter choro, aí vai realmente ter sofrimento e luta. E depois, então, o favor de Deus. E não no sentido de eu regatear com Deus ou dentro daquela teologia de que eu posso fazer trocas com Deus. Ó, Deus, eu vou chorar, Deus, eu vou jejuar aqui, eu vou orar não sei quantos dias, aí o Senhor vai me dar uma bênção. Eu vou ter o ano todo de sucesso se eu fizer tal coisa pela manhã todos os dias. E não é nesse sentido aqui. Nós estamos falando aqui de entrega, de esperança e de confiança. Ou seja, Deus está no comando, eu vou viver a minha vida totalmente entregue a Ele, confiando nele, esperando nele, e crendo realmente que Ele vai agir. E realmente, cura, progresso, tudo isso desejando para a minha vida, mas nunca como uma moeda de troca. Sim. Foi falado aqui sobre também esperança, e nós estávamos, até antes de iniciar a gravação do programa, falando acerca de experiências pessoais que nós estamos tendo ultimamente, com visitas em hospitais, situações duras, difíceis de pessoas em estágio terminal. Até nós, pastores, temos algumas ovelhas nossas, queridas no nosso coração, que estão passando por situações assim, e estão sofrendo com isso. Diante de uma situação dessa, então, pastores, essa vai ser para o geral, pastores, diante de uma situação em que um parente nosso muito querido, ou até nós mesmos, estamos passando por lutas, como podemos ter esperança em Deus, quando essas circunstâncias que nos cercam afirmam, essas circunstâncias gritam para nós que não existe solução para a nossa vida, como, por exemplo, no caso que estávamos falando de doentes terminais? Eu vejo o seguinte, quando a nossa expectativa está em Deus, as circunstâncias ao redor que nos cercam, elas mexem conosco, elas trabalham nas nossas emoções, mas elas não governam a nossa vida. Você pode até ter tristeza, mas você tem a certeza de que Deus está no controle. E aí, até a perspectiva de morte é diferente. A Bíblia nos diz em Apocalipse que aqueles que morrem no Senhor descansam. Eles estão em Deus.
E ainda com respeito à expectativa, eu gosto demais do Salmo 131. Ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aqui o salmista diz que fez calar a sua alma nas mãos de Deus. Eu gosto muito dessa expressão poética, como criança que se aquieta no colo de sua mãe. A criança chega no colo da mãe, às vezes esbaforida, gritando. Já aconteceu isso com você? Eu sou pai. Às vezes minha filha fica no meu colo e se esperneia e tal, e chora. Quando ela vai no colo da mãe, ela se aconchega. Porque ela sente a segurança, o cheiro da mãe, o cuidado. Ela sabe que ali é aquela vida que trouxe vida a ela, que alimentou. Aqui, o salmista diz assim: como essa criança é minha alma para comigo. Então ele descansa em Deus, porque as suas expectativas todas estão em Deus. Ele não busca coisas maravilhosas demais para mim. Eu vejo que muitas das frustrações de início de ano se dão pelos projetos superfaturados, superdimensionados. As pessoas querem coisas demais, em vez de aguardar no Senhor, de descansar no Senhor, de entregar a vida no Senhor. Essa criança, ela deseja a mãe, essa criança do Salmo 131, deseja a mãe não por causa do leite que ela tem para oferecer. Essa criança deseja a própria mãe. Descansa, ela tem prazer com a mãe. Aquilo que a mãe é para ela. Exatamente, essa segurança. Até porque diz ali, a criança desmamada, não é a criança que tem o desejo de mamar, é aquela que já está, ela quer a presença da mãe do lar, o aconchego dos braços do pai. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, que nós recebemos o Espírito pelo qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai, nós temos uma tradução muito simplista, que é paizinho. Papai não é necessariamente isso. O Abba Pai é aquela expressão do filho que não tem mais a quem recorrer, e no momento de desespero ele clama, Abba Pai. Ele sabe que é aquele pai próximo, é aquele pai que está presente. Não é necessariamente o paizinho, mas é o pai próximo, é o pai que me socorre, é o pai que está presente me fortalecendo. Então, por esse Espírito nós clamamos, Abba Pai, venha, proteja-nos, esteja próximo de nós, porque nós precisamos do Senhor. Essa confiança, mesmo no leito, em fase terminal, no leito hospitalar, nós podemos exercitar. Sim. E a morte não é algo ruim para o cristão, porque ele tem esperança em Deus. Amém. Ele sabe para onde vai depois da morte. Nós estávamos comentando, inclusive, aqui, falamos do texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 32, que na verdade é uma citação de Isaías 22, 13, quando ele fala, se comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas o que ele fala antes se os mortos não ressuscitam... É vã a nossa fé, é vã a pregação. Então o jeito é ficar só investindo nessa vida aqui, comamos e bebamos, porque vamos morrer mesmo. Então, aí vem essa palavra para aquele que está lutando e aparentemente apanhando da vida. Essa palavra é, a nossa vida não termina aqui. Porque se a nossa vida realmente termina aqui, então somos os mais infelizes de todos dos homens, como o apóstolo Paulo fala. Se a nossa vida termina aqui, então vamos nos dar a comer e vamos nos dar a beber, porque ao final de contas o fim vai ser o mesmo. Então a palavra de esperança é que mesmo que a vida consiga te derrubar, literalmente até, mesmo que a vida consiga vencer, mesmo que a vida consiga fazer com que você seja dragado numa idade muito jovem, ainda assim a morte não é capaz de arrancar-nos dos braços da eternidade com o nosso Deus. Outro salmo. Essa é a maior esperança de todas. Outro salmo em que, agora um salmo dos filhos de Corá, Salmo 42, que é maravilhoso também. Ele faz uma pergunta para ele nos momentos de luta, quando ele vê a dificuldade. Ele fala, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E olha a certeza. Ele prega para a alma dele, falando, espera em Deus, minha alma. E depois ele traz a certeza, porque eu ainda o louvarei. Você pode esperar na certeza de que Deus colocará um hino de louvor nos meus lábios. Salmo 126, vamos fazer uma ligação salmística aqui, né? Amarrar um salmo com outro, concatenar todos Salmo eles. Salmo 126 fala o quê? Que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
os nossos lábios se encheram de riso, a nossa boca se encheu de júbilo, e entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Aí o salmista fala, verdadeiramente, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É essa ligação do Salmo. Esperem em Deus, porque eu vou louvá-lo. A minha expectativa está em Deus, porque essa expectativa, ela não é torcida. Não é assim, tomara que dê certo. Vamos lá, Deus. Ela é certeza. A nossa linguagem hoje seria rindo para as paredes, né? Estou rindo à toa, né? Estou rindo à toa porque Deus me alcançou com a sua benevolência. Se eu pudesse resumir a pregação e o que nós estamos conversando aqui, se fosse uma palavra para quem está nos ouvindo agora, eu diria que é preciso crer realmente para que possamos exercitar essa entrega, essa confiança e essa esperança. Romanos 8, 28 diz, fala de uma certeza. Exato. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas aí completa, segundo aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, é preciso crença realmente, entrega totalmente a Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, porque aí então eu não vou me perder de acordo com as circunstâncias. É lógico que é difícil isso. Estou falando agora aqui, nós não estamos no meio de uma tempestade, vamos dizer, literalmente. Estamos lidando com isso agora. Quantas vezes vemos na mídia a pessoa ali desolada, olhando para um ponto vazio, onde antes estava a sua casa, olhando para um túmulo, onde está enterrado ali um ente querido. Então, nesse momento do vazio, muitas vezes é impactante você chegar e tentar ministrar uma coisa assim. Então, por isso que a palavra de Deus quer trabalhar no meu coração agora, enquanto as coisas estão assim, porque nos momentos dessas intempéries, dessas tempestades, dessas dificuldades, esta crença vai fazer toda a diferença. É igual a prova de escola, professor Eliseu. Nós estudamos um bimestre inteiro, para que num dia a professora venha e fale, hoje nós vamos aplicar prova sobre o seu conhecimento. Eu acredito que a vida cristã é muito parecida. O Senhor nos dá a capacidade de ouvir sermões, de estudar a palavra, de nos fortalecer nos momentos bons, porque virão os dias maus em que o Senhor falou, agora é a prova, aquilo que você aprendeu sobre isso. Mas tem aquele dia também que a professora chega na classe e diz, hoje tem prova surpresa. Aquilo que o Tiago diz, você tinha que estar preparado com aquilo que já lhe foi oferecido, como informação para a sua formação, porque nem sempre a prova tem um dia marcado. Exatamente. Às vezes a prova pode ser surpresa, né? Eu queria que os pastores comentassem aqui nossa última pergunta, cada um falando um pouquinho. Há pessoas que desejam de todo coração confiar em Deus, mas que não conseguem o quanto deveriam. Como então fazer para aprendermos a confiar em Deus de todo o nosso coração? Como fazer para desenvolvermos essa confiança no Senhor? Começando ali pelo pastor Eliseu e vindo até o pastor Alessandro. Eu usaria o Salmo 37, versículo 7, o início ali. Descansa no Senhor e espera nele. Nós não estamos falando aqui de uma religião, de uma igreja. Estamos falando para você que está nos ouvindo agora, de acordo com essa pergunta do pastor Luiz Henrique, como fazer? É uma entrega, é uma coisa sobrenatural, é uma experiência subjetiva, aí onde você está. Nós já acompanhamos testemunho em que uma coisa assim, uma entrega assim, começou com uma oração mais ou menos assim, Senhor, Deus, eu não acredito em você. Eu não creio que você exista. Mas se você existir, então a pessoa já está abrindo o seu coração. E nós já acompanhamos testemunho de pessoas que tiveram um encontro com Deus desta forma. Então nós estamos falando de coisas, de bens materiais, estamos falando de uma entrega de vida, confiança total nesse Deus que é soberano, sábio e que jamais é injusto. Falar de confiar em Deus, né? A confiança e fé andam bem próximo ali. A palavra diz assim que a nossa fé ela é alimentada, ela é fortalecida quando nós meditamos a palavra de Deus. Quanto mais nós alimentarmos dessas verdades, igual nós meditamos aqui, né? Nós passeamos no Salmo, vários salmos aí, quantas preciosidades. Quanto mais nós alimentarmos a nossa alma com essas verdades, mais nós confiaremos e descansaremos em Deus. Pastor Alessandro? Salmo, usar mais um, né? Já que estamos salmodiando hoje. Já que estamos salmodiando hoje, diz que, Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim,
e me ouviu quando clamei por socorro. É um exercício diário. Aqui diz de uma espera confiante, uma espera contínua, uma espera diária, sabendo da ação de Deus. Deus vai se inclinar para nós e vai nos ouvir. É uma espera carregada de certeza da ação de Deus. Como isso? Diariamente. É vida de oração. Uma das coisas que às vezes a gente fala e as pessoas talvez não entendam, quando nós falamos de ler a Bíblia, as pessoas têm muito ler a Bíblia como ritual. Não sei se os pastores têm tido essa percepção também. Porque eu preciso ler de manhã, eu preciso ler um pouquinho, eu preciso... A leitura não é ritualística. Sabe para que você lê a Bíblia? Para que você conheça o caráter de Deus. Para que você saiba quem é o Deus em quem você confia. Para que você aprenda dele. É aquele relacionamento diário onde Deus vai se revelando a nós. Então eu acredito que para conseguir essa confiança, ter essa esperança, nesse relacionamento diário, de ler o versículo, não simplesmente pelo ritual de ler, mas olha como Deus se revela aqui, que é algo fantástico. Olha como Deus agiu sobre a vida dessa pessoa. Olha como Deus mudou a história daquele ali. Olha como Deus não quis agir nesse caso. Olha como essa oração agradou a Deus. Olha como essa oração não chegou aos ouvidos de Deus. E nós vamos aprendendo acerca do caráter de Deus nas Escrituras. Lendo as Escrituras. Vendo como Deus se revelou nas Escrituras. E é assim que Ele se revela para nós. É esse exercício diário, viu, pastor? Para que a gente possa colocar em prática no dia da prova, ou marcada ou surpresa. A nota tem que ser boa no fim das contas. A nota tem que ser boa para passar. Nós vamos encerrar por hoje assim o programa Caminho da Vida, mas nós vamos voltar ainda para uma oração do pastor Alessandro. Vamos ficar com o debate por aqui, mas daqui a pouco o pastor Alessandro retorna orando pela sua vida. Não saia daí, fique conosco aqui no Caminho da Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Falamos acerca dos desafios que temos nesse ano que se inicia. Aprendemos acerca da necessidade da entrega das nossas vidas para o Senhor, da confiança que precisamos depositar sempre nele e da esperança de que Ele caminhará conosco durante todo esse ano e durante toda a nossa vida. Nesse momento, então, vamos ficar com a oração do pastor Alessandro. Ele vai pedir por todo esse ano, pelo seu ano, pelo nosso ano, pelo ano do pessoal aqui da equipe técnica, da produtora, e a nossa expectativa é que esse seja um ano de uma parceria muito boa entre o programa Caminho da Vida e você, que você possa nos acompanhar ao longo desse ano, que nós possamos ter a sua audiência e que nós possamos ter as suas orações. Não desista de orar, não pare de orar pelo programa Caminho da Vida. E agora vamos ficar com a oração do pastor Alessandro. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Miqueias 7,7 diz: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Oremos ao Senhor. Amado Pai, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de iniciarmos um novo ano com vida, um novo ano ouvindo, estudando na Sua palavra, Senhor, um novo ano de confiança, de entrega, de esperança nas Tuas mãos. Quero lhe pedir, Deus, que o Senhor abençoe cada lar, cada telespectador do programa Caminho da Vida, cada pessoa que assiste pela internet, enfim, Senhor,
cada pessoa que tem acesso à palavra que nós ministramos aqui, porque a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. Pai, abençoa a vida dessas pessoas, abençoe os sonhos, abençoe os planos, abençoe os projetos e derrame graça sobre a vida deles nesse novo ano que se inicia. Que seja um ano, Deus, de encontro contigo, um ano de esperanças renovadas, um ano de transformação na alma, um ano em que experimentem da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos, abençoando a cada lar, abençoando a cada família que nos assiste, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um ano cheio de paz. E fica aqui sempre conosco no programa O Caminho da Vida. Vejo Deus que está movendo entre as nações.